Curiosos de hoje, vou contar, né, que quando anunciaram o lançamento do Voyage, aqui os nossos comentários ficaram lotados. Marcelo, vamos falar do ABBA, né? O pessoal sabe como eu adoro o quarteto sueco, e nós estávamos esperando sair justamente o nono álbum de estúdio, o Voyage, foi agora dia 5 de novembro, para convidar para uma conversa o jornalista Daniel Cury. Eu gosto do ABBA, o Daniel sabe tudo do ABBA, essa é a diferença. O Daniel descobriu o ABBA na adolescência ao assistir um comercial de TV. E a partir daí começou a colecionar, a pesquisar tudo sobre o grupo sueco. Em 2008, Daniel lançou Made in Suécia, O Paraíso Pop do ABBA, primeiro livro do quarteto em português, né, escrito por um brasileiro. O livro foi relançado em versão ampliada em 2011 com o título Mamma Mia, livro que continua à venda. Por isso, então, agora nós vamos saber tudo o que está acontecendo no mundo ABBA, né, resolver matar todas as nossas dúvidas com Daniel Cury. Você foi o primeiro a entrar no Voyage, a baixar o novo álbum, Daniel? Como era a tua expectativa e o que aconteceu quando deu meia-noite do dia 5 de novembro? Me conta, bom dia. Não, olha, eu não fui o primeiro pelo seguinte, eu sou um pouco lento com essa coisa de tecnologia. Então, assim, eu estava ansioso, mas eu consegui esperar calmamente até as músicas serem divulgadas. Acaba que me mandaram, antes de eu acessar, já tinha amigos me mandando pelo WhatsApp e tal, e todo mundo querendo opinião, e eu não tinha ainda parado para escutar, né? A não ser as duas que eles lançaram em setembro, mas o álbum todo eu não tinha escutado. Aí eu falei, calma, eu preciso parar para ouvir e tal. Mas assim, a geração mais nova, né, os fãs assim de 20 e poucos anos e tal, eles no mesmo minuto eles já tinham escutado o disco todo, já estavam espalhando e falando. Eu gostei, mas eu ouvi calmamente. Eu demorei para ouvir cada faixa, porque eu queria curtir, né? Eu não queria ouvir correndo assim para poder falar logo de cara. Das 10 faixas, né, são 37 minutos ali, das 10 faixas, tem alguma que você diria assim, essa vai virar daqui a alguns anos um Mamma Mia, essa vai virar daqui a alguns anos um Dancing Queen? Vai acontecer isso com esse álbum, Daniel? Não, eu acho difícil a gente dizer que vai virar uma Dancing Queen ou uma Mamma Mia, mas tem algumas músicas ali que eu achei muito a cara do ABBA, que eu consegui assim, identificar o tipo de letra, de sonoridade. Mas é claro, assim, não vai ter um hit como Dancing Queen, por exemplo, né? Uma música que na época revolucionou, cara, rodou o mundo todo e tal. Mas as críticas estão muito boas em relação a esse álbum, porque a ideia deles não era fazer uma coisa, lançar a roda de novo, inventar a roda de novo, né? Eles fizeram o que eles fazem bem, eles não seguiram nenhum tipo de tendência, ou seja, eles fizeram o que eles sempre gostaram de fazer, que é se manterem fiéis ao tipo de som, ao tipo de música que eles fazem, né? Então é por isso que as músicas têm muito a cara deles. Tem o tipo de sonoridade, você consegue ouvir e detectar que aquilo ali é o ABBA, que era uma coisa que eu tinha muito medo. Quando falaram que ia lançar esse disco, eu pensei, caramba, grupo assim há 40 anos separado, vai lançar outro disco agora, não sei se isso vai ser uma boa ideia. Porque com muitos grupos acontece isso, né? Eles se reúnem depois de décadas e lançam um álbum que o fã ouve e não identifica o grupo ali. Fala, não, mas esse é o cantor, esse é o grupo, tá muito diferente e tal. E com eles, não. Com o álbum novo deles, eles conseguiram botar ali o som deles, a alma deles, o tipo de música que eles fazem. Então, eu gostei por causa disso. Você já tem uma preferida ali desse álbum? Eu gostei muito de Don't Shut Me Down, que foi uma das duas primeiras que eles lançaram logo em setembro, né? Uhum. Tem algumas outras que eu gostei também, mas essa me fisgou assim logo de cara, porque eu achei muito a cara deles, né? E o álbum novo eu gostei de todas, mas tem umas duas ou três ali que me prenderam mais. Don't Shut Me Down é uma delas e gostei bastante. E eles estavam ensaiando essa volta já há algum tempo, né, Daniel? Já estavam falando, né, de voltar a fazer algum show ou regravar alguma coisa já há algum tempo. Como é que foi essa retomada, assim? Vamos pensar Já na linha do tempo da retomada.
Isso, eles começaram assim com a ideia de lançar 2 faixas no final de 2016. Lançar 2 faixas e tal. E aí o projeto foi crescendo, não foi uma coisa planejada logo de cara, né? A coisa foi crescendo, foram para gravar 2 faixas, acabaram gravando 3, 4, 5. Quando viram, tinham 10 faixas e pensaram, a gente tem um álbum completo aqui, 10 faixas, né? Por que não? E na verdade, essas 2 faixas que eles fizeram inicialmente seriam para promover e para incluir nesse show de avatares, esse show virtual, né, digital que eles iam fazer. E aí acabaram se empolgando e fazendo outras faixas, e aí juntou já o show, a ideia da turnê virtual, com um novo álbum. Então isso começou no final de 2016. E aí em 2017 eles gravaram as 2 faixas, e aí continuaram trabalhando na turnê, né, nessa coisa digital. Tal. E aí entrou a pandemia, interromperam os trabalhos, só que já estava com tudo mais ou menos pronto, né? E aí agora, recentemente, eles puderam dar continuidade a todo vapor ao projeto. Como é que vai ser esse show de avatares, né? Que você tá marcado para começar no dia 27 de maio de 2022 em Londres, e já tem uma quantidade de ingressos vendida ali, assim, gigantesca. Já é um sucesso só do lançamento disso. Explica como é que vai ser isso, Daniel. Assim, lá no show, vai ser um show com os músicos de verdade tocando ali, ao vivo, né? Mas o ABBA em si serão avatares, como eles estão chamando, né? Então a gente vai ver ali os hologramas dos 4, com a imagem que eles tinham 30, 40 anos atrás, né? São eles jovens ali. E é uma coisa assim muito nova ainda, porque fazer um show inteiro desse jeito é uma coisa inédita, né? Outros artistas fizeram assim, apresentaram uma música, uma coisa assim isolada, mas um show inteiro e assim com músicos de verdade tocando e acompanhando os hologramas, isso é um troço assim bem ficção científica. Então o show vai ser esse, né? Eles, os 4 integrantes do ABBA não estarão ali no palco fisicamente, os hologramas estarão, mas os músicos são músicos de verdade, pessoas de carne e osso que vão estar ali. E tem toda uma infraestrutura, montaram tudo, é um negócio assim, altíssimo nível. Agora, é muito maluco, né, Daniel, que a gente tá falando de um grupo que parou durante 40 anos, aí volta e causa uma espécie de comoção mundial, né? Isso foi notícia no mundo inteiro. Você pega a quantidade de downloads das músicas, de venda do álbum, agora de venda de ingressos do show, é um negócio espantoso. E a gente se pergunta, como é que essa banda foi terminar, né? O que aconteceu para eles decidirem lá em 81, 82 pararem de cantar, de produzir juntos? Olha, eu acho que o principal motivo foi o desgaste do excesso de proximidade que eles tinham, porque além de serem colegas de trabalho, eles também eram casados, eram 2 casais. Então, assim, estavam o tempo todo juntos. E isso desgasta qualquer relação, ainda mais pessoas que passaram tantos anos gravando, cantando, se apresentando e, além de tudo, casados, né? E o que acontece é que eles se divorciaram. E com os divórcios, né, eles tiveram os homens se casaram com outras mulheres. E ficou uma situação um pouco, acho que chata para eles no ABBA, porque já havia o desgaste da convivência de muitos anos, depois o desgaste, é claro, de um divórcio que tinha acabado de acontecer, e eles tinham que continuar viajando juntos, cantando juntos, se apresentando juntos, sorrindo, tirando foto e tal. Então isso dificultou para eles, assim, houve um desgaste grande em relação a isso. E mais do que isso, eles estavam um pouco cansados também de terem feito a mesma coisa juntos durante 10 anos. Então eles queriam explorar outras possibilidades, outras vertentes, né? Musicalmente, as mulheres gravando e cantando outro tipo de música, de outros compositores e tal. E os homens também investindo nessa área teatral, que eles gostavam muito. Então, eles queriam escrever musicais e tal, queriam sair um pouco dessa coisa da música pop para
uma coisa mais grandiosa, digamos, né? Então, tudo isso fez com que eles acabassem se separando, embora nunca tenha havido um pronunciamento oficial, dizendo, olha, a partir de agora o ABBA acabou. Na época, eles falaram que iam dar um tempo, porque cada um estava envolvido com um projeto pessoal diferente e tal, e acaba que esse tempo que eles iam dar foi se esticando, aumentando, e acho que depois de alguns anos, sei lá, depois de uns 3, 4 anos, acho que ficou claro que dificilmente eles se reuniriam como grupo, porque eles já estavam envolvidos com as carreiras solo e nunca mais voltaram, até agora, né? Até esse ano. E com esse tempo, né, com esse fim do ABBA, todos se deram bem no que eles foram fazer? Todos, assim, ou teve alguém que não deu certo na carreira solo, como produtor? Todos tiveram uma vida tranquila ou não? Eles todos obtiveram sucesso, mas eu diria um sucesso local. Claro que não chega nem perto do sucesso que tiveram com ABBA, né? As mulheres do ABBA lançaram discos solo nos anos 80, 90. Os discos se saíram muito bem na Suécia, em alguns países da Europa e tal, mas não teve, claro, o mesmo reconhecimento do ABBA, né? Então, assim, foi uma carreira, pode-se dizer que uma carreira de sucesso, mas um sucesso mais local, não aquele sucesso mundial do ABBA. Tanto é que, depois de um tempo, elas também foram se recolhendo, se afastando um pouco dessa coisa de música pop, gravar, cantar, show business e tal. Porque não era assim, não é da personalidade delas, né? O que eles gostam é de gravar, de compor, mas eles não gostam dessa parte de viajar, fazer turnê, apresentação, campanha promocional, esse tipo de coisa. Isso para eles sempre foi um suplício. Daniel, Então, em algum momento, Hum? desculpa, mas em algum momento o ABBA assim, parou de gravar, parou de ter novidade, aí o grupo entrou assim num esquecimento e só depois retoma quando o musical chega, quando o filme chega, ou não? O ABBA sempre teve o seu público, sempre vendeu. Teve algum momento assim de queda ou não? Era sempre uma coisa estável? Teve um momento, sim, né? O grupo terminou em 82, dali em diante eles não gravaram nada, e assim, rapidamente, né, nos próprios anos 80, eles já viraram meio que uma coisa do passado, né? Eles tinham acabado há pouco tempo, mas se você pegar, sei lá, final dos anos 80, não estava tão longe assim, né, da época do ABBA, mas eles já eram considerados assim peça de museu, grupo totalmente ultrapassado e tal. E no comecinho dos anos 90, eles eram considerados assim cafonas, bregas, o tipo de música e de grupo que você deveria esquecer e deixar quieto lá enterrado no passado, porque era uma coisa meio embaraçosa, né? Como assim alguém vai lembrar do ABBA? E aí, em 92, quando sai a coletânea ABBA Gold, faz uma revolução, porque eles começam a bombar no mundo todo, quer dizer, a coletânea, né? As músicas, e o público começa a alguns descobrirem e outros a redescobrirem a música deles. E eles começam a fazer sucesso e outros artistas, né, começam a declarar o amor pelo ABBA e tal. O Bono, do U2, vários artistas, né, Madonna e tal. O pessoal começou a falar que gostava do ABBA. E aos poucos o público foi aderindo também, mas ainda era complicado nos anos 90, porque assim, o cinema, né, teve influência, fizeram Priscila Rainha do Deserto, o Casamento de Muriel, começaram a resgatar o ABBA de novo. Embora eles mesmos, né, os 4 ex-integrantes, eles estavam quietinhos, não moveram uma palha para nada, né? Mas as pessoas é que começaram esse movimento. E isso foi crescendo, crescendo. No final dos anos 90 veio o musical Mamma Mia, que estreou em Londres. Era para ser uma coisa local também. Acabou virando uma coisa mundial, porque o público foi com aquela voracidade, o público comprou a ideia, gostou. E a partir do musical Mamma Mia, aí começa mesmo essa segunda, digamos, dominação do ABBA no mundo, né? Até que o musical começou a viajar pelo mundo, então cada país tinha sua própria montagem. Depois virou filme, que aí foi mais sucesso ainda. Aí nessa época assim, já era ok gostar do ABBA, né? Já estava mais, já era permitido a gente gostar do ABBA, mas demorou, viu? Levou acho que uns 10 anos ou mais para
para que o ABBA fosse aceito e reconhecido, porque sempre houve uma má vontade, principalmente aqui, né, no Brasil, os jornalistas sempre torciam o nariz para o ABBA. Agora, com um disco novo é que está começando a mudar, você já consegue ler críticas bacanas, matérias, porque o que se lia até pouco tempo atrás era sempre assim, muito irônico e sempre desmerecendo o grupo, sempre com muito erro em matérias, nas informações, né? Isso agora mudou. Acabei falando demais. E como era ser fã, né? Você estava falando que começou a curtir o ABBA na adolescência. Eu imagino que você tinha uma quantidade muito pequena de informação, os discos demoravam para chegar aqui. Como era ser fã do ABBA na sua adolescência, Daniel? Era bem complicado, porque assim, acho que se nos anos 70 e 80 já era difícil para quem gostava, mas pelo menos havia os discos na loja, você ia lá e comprava o disco. Quando eu comecei a gostar do ABBA, em 93, não existia nada deles nas lojas, a não ser o ABBA Gold, a coletânea que tinha acabado de ser lançada. Mas você não encontrava nada, não havia nenhum tipo de fonte para você saber, assim, eu quero saber a história deles, quero saber o que está acontecendo com eles, como é que foi e tal. Não existia. Em português não existia absolutamente nada. E aí eu começava a garimpar sebos e livrarias e tudo mais para conseguir achar alguma coisa. E o máximo que eu achava eram aquelas revistinhas de violão, né, de cifras e tal. Sempre traziam alguma notinha sobre o ABBA. Enfim, as revistas, tipo revistas de televisão, revistas de entretenimento, traziam sempre notinhas. E as notinhas sempre, o pouco que eles informavam era cheio de erro, né? Então eu tinha que me virar com isso. E disco também era muito difícil conseguir, porque eu tinha que procurar sebo, eu ia para as rádios, pedir para fuçar no arquivo deles, pedir o disco emprestado, eles me emprestavam um disco para eu poder gravar a fita, porque eu não tinha como comprar o disco, porque não havia, né? Não tinha tanto sebo quanto tem hoje. Então era bem complicado. Foi assim, foi um trabalho de formiguinha, batendo de porta em porta, perguntando se tinha disco do ABBA, se podia vender ou emprestar, esse tipo de coisa. Então, assim, foi uma aventura conseguir juntar tudo. E qual foi esse comercial que te fez conhecer o grupo? Era do que? Tocava alguma música? Como era esse comercial? Sim, era um comercial do próprio LP ABBA Gold, que era um disco duplo. A Globo Polydor lançou aqui na época, e eu nunca tinha parado para pensar em ABBA, não tinha nenhuma lembrança deles, né? E eu vi o comercial na televisão, era perto do fim do ano. E eu fiquei fascinado, porque era um comercial muito curto, de 30 segundos, mas eles mostraram trechinhos de vários clipes do ABBA, né? E, primeiro, a imagem deles me chamou muita atenção, que eu achei um troço assim meio exótico e, ao mesmo tempo, fascinante. E as músicas, porque era um trechinho muito curto de cada música, mas elas ficavam na cabeça. E aquilo ficou, eu fiquei com o comercial na cabeça, assim, aquela sequência de trechinhos de música na cabeça. E eu falei, eu quero esse disco de Natal, falei para minha mãe, eu quero esse disco e tal. E na época ela falou, mas você vai querer esse disco duplo custa caro, vai querer mesmo esse disco? Eu falei, vou querer. Porque às vezes eu comprava disco por causa de uma ou duas músicas, né? Não e só depois você. abandonava. E a minha mãe falou, olha, esse disco é duplo, custa caro, você tem certeza que quer mesmo? Eu falei, tenho certeza, é isso que eu quero. E aí, assim, foi paixão à primeira ouvida. Passei a escutar os discos sem parar, dia e noite, e queria saber sobre eles. Aí teve outro problema. Os encartes do LP contavam a história do ABBA, só que toda em inglês, eu não sabia inglês. Claro que eu tive que aprender inglês, eu falei, eu quero entrar no curso de inglês, e aí foram mais anos até eu ter capacidade para ler tudo e entender, né? E aí, finalmente, eu consegui entender. Então, você vê que gostar do ABBA no Brasil, nos anos 90, era bem complicado. Tinha que gostar muito mesmo para poder ir atrás. E o bacana, Daniel, aqui em 2008, como eu falei na abertura, aí você lança o Mamma Mia, o primeiro livro em português sobre o ABBA, e que imagino que tem uma visão, né, justamente disso, né, do garoto no Brasil que se encantou pela banda. O que o livro tem de diferente de outras biografias lançadas por autores de outras nacionalidades? Olha, eu acho que assim, o principal é que o livro, as informações ali já eram informações conhecidas para os outros fãs da Europa e tal, do resto do mundo, né?
porque lá fora sempre existiram biografias do ABBA. Aqui no Brasil não existia. Então, eu escrevi do meu ponto de vista, que sou brasileiro, sou fã do ABBA e brasileiro. Então, eu fiz referências a coisas do Brasil também, dei uma contextualizada. Porque quando você lê biografias estrangeiras do ABBA, muitas vezes eles usam referências que não dizem nada pra gente. Porque ou você não conhece aquele artista, ou aquele artista não teve a mesma popularidade aqui no Brasil que teve lá fora. Então, assim, eu quis escrever, mas num contexto daqui, né, do ponto de vista de um brasileiro, um fã brasileiro do ABBA. Então, acho que essa é a diferença, né? Você não está lendo uma coisa escrita por um norueguês, ou um alemão, ou um sueco, traduzido para o português. Você está lendo uma coisa que o brasileiro mesmo, eu, no caso, escrevi. Claro que eu usei muito do material estrangeiro como base, mas fui eu que escrevi, né? Não foi um ponto de vista traduzido. Então, acho que essa é a diferença. E eu tenho algumas coisas que eu falo ali do Brasil no livro que, claro, não vão ter em outras biografias. Tem algum link do ABBA com o Brasil? Alguma coisa que, em alguma entrevista, alguém falou do Brasil? Ou alguém que conheceu um brasileiro que fez parte da... Tem algum link do Brasil com o ABBA ou não? O único link é você, Daniel? Não, hoje não sou só mais eu, né? Hoje tem muita gente que curte, tem fãs, gente que está assim, presente, né, digamos, no mundo ABBA. Mas antes do meu livro, eu conheci alguns fãs, gente assim que acompanhava o ABBA desde o começo dos anos 80, mas que eram meio solitários, assim, um numa cidade, outro lá no outro estado, outro lá no outro estado. E quando eu comecei, como eu não tinha internet, eu botava anúncios, mandava anúncios para as revistas, nessa sessão de cartas, né, pedindo para me corresponder com fãs do ABBA e tal. E assim eu comecei a criar essa rede. Aí me correspondia com um do Sul, um do Centro-Oeste, um do Sudeste, um do não sei aonde e tal, e aí era aquele festival de cartas, né? Com isso, eu comecei a ter um pouco mais de acesso ao material, às informações sobre o ABBA. Mas, assim, muita gente me ajudou muito, né? Quem já tinha algum disco, por exemplo, ou me mandava uma cópia, ou quem tinha algum material impresso, xerocava e me mandava. Mas eu que tive essa ideia de... Bom, não sei se eu não devo ter sido o único que teve a ideia, eu fui o único que chegou a lançar de fato. Porque tinha gente que poderia ter feito isso, talvez antes, mas como eu te falei, né? Acho que era muito difícil acesso à informação. Então, eu demorei muito tempo, 10 anos, até falar, não, agora eu tenho material que dá para ser lançado. Então, assim, acho que antes de mim, nenhum outro brasileiro lançou nada sobre o ABBA. E ainda não lançaram. Brasil, não, né? Algumas biografias foram traduzidas, mas ainda não teve outro brasileiro que se aventurasse a fazer isso. O Daniel, já que a gente começou a contar essa história de trás para frente, né? Falou do trabalho novo, do lançamento do Voyage, do show, depois falou do final do grupo. Vou aproveitar só para contar um pouco do começo, né? Como é que esses... Você disse que eles formavam dois casais, eram casados, mas eles não eram casados quando se conheceram, eles casaram depois, né? Como é que foi que eles formaram a banda? Porque justamente esses quatro, tem a história da formação do grupo? Foi totalmente por acaso, né? Os rapazes começaram a namorar as garotas. O negócio é que assim, os quatro eles já eram cantores e músicos por conta própria, independentemente de ABBA, né? Isso lá na Suécia nos anos 60. Tanto a Frida quanto a Agneta eram cantoras solo, tinham suas respectivas carreiras, e os homens, os dois, cada um fazia parte de uma banda da Suécia, né? Bandas muito populares na Suécia. E essa coisa de músicos, tal, todo mundo se encontrava, eles se conheceram, porque estavam sempre na mídia, sempre fazendo turnê, sempre viajando pelo país. Então, assim, os dois casais se formaram mais ou menos na mesma época. Foi, assim, uma coisa bem coincidência mesmo, né? E começaram a namorar, se casaram e resolveram gravar juntos, né? Primeiro, os rapazes tinham as namoradas como backing vocals das músicas deles, das gravações deles, porque inicialmente eles dois gravavam como dupla, né? O Ben e o Bjorn gravavam como dupla e usavam as meninas para fazer os backing vocals.
Depois eles começaram a perceber que elas eram boas o suficiente para estar à frente da canção. E aí eles começaram a ver que as músicas em que elas cantavam, né, os vocais principais, estavam sendo muito bem recebidas e faziam sucesso. E aí começaram a gravar os 4 juntos. E no começo não tinha o nome, eles usavam o próprio nome deles mesmo, né? Depois resolveram criar o nome ABBA com as iniciais de cada um. E aí sim passaram a se chamar ABBA. Mas o começo foi esse, foi totalmente por acaso, né? Não foi uma coisa planejada. Talvez se eles não fossem casados, não sei se teriam gravado juntos, teriam tido essa ideia de fazer nada juntos. Acho que isso influenciou muito, por eles estarem juntos o tempo todo e pelos 4 terem essa bagagem musical, né? Os 4 são cantores e músicos, então acho que isso pesou também. E qual é a música que torna o ABBA aí mundialmente conhecido? Que assim, foi a música que eles estouraram. Qual foi? Olha, mundialmente eu considero o Fernando e Dancing Queen, que foram lançadas no mesmo ano. Fernando veio um pouco antes de Dancing Queen. Porque assim, lá na Europa eles ficaram muito conhecidos com Waterloo, depois do Eurovision e tal. Mas aqui no Brasil, não. Em outras partes do mundo, não. Então acho que com Fernando, realmente eles ficaram conhecidos no mundo todo. E logo depois veio Dancing Queen. Aí, assim, foi nos 4 cantos do planeta. Eu considero Fernando e Dancing Queen. Eles As contam duas foram lançadas em 76. Quem era esse Fernando aí, da música? Personagem fictício, não foi ninguém assim que eles tivessem conhecido, nada não. Simplesmente um personagem fictício que eles criaram para contar uma história de amor e de amizade. Todas as músicas do ABBA foram escritas por eles ou eles gravaram músicas de terceiros, Daniel? Não, todas as músicas foram compostas por eles, né, pelo Benny e pelo Bjorn. Eles sempre fizeram o próprio material. Isso também é uma coisa peculiar, né? Eu morro de vontade de ir para Estocolmo para conhecer o Museu ABBA. Você já teve essa oportunidade? Não, Assim, olha, deve ser um negócio tão maravilhoso para quem é fã. Você já foi? não fui, eu espero ir, né? É uma curiosidade também que eu tenho, uma vontade que eu tenho. Não consegui ir ainda, mas eu espero visitar o museu um dia, porque o museu realmente foi feito por eles, né? Assim, eles têm envolvimento direto. Então, tudo que tem lá é um pedacinho deles de verdade mesmo. Tudo tem um aval deles, então ali você sabe que você está tendo acesso a um pedaço da história do ABBA, um pedaço vivo, né? Digamos. O que dizem que eu me arrepiei quando eu soube da atração é o tal do piano que tá ligado ao piano da casa do Bjorn, né? Que quando ele toca na casa dele, o piano do museu começa a tocar também o que ele está tocando. Se isso é verdade, já vale o ingresso. Olha, eu não sei se isso é verdade, mas que eles têm muita coisa assim interativa, isso eu sei que eles têm. Mas essa história do piano eu não sei se é verdade. Mas Vamos se for, não questionar. duvido não, não duvido. E no visual, né? O ABBA foi revolucionário no visual que eles usavam ali no final dos anos 70. Na verdade, o visual deles bem escandaloso foi no comecinho da carreira, no começo dos anos 70. Que na verdade é, muitos artistas, cantores, grupos e tal tinham aquele visual exótico, né? E o ABBA começou já desse jeito e bancou isso. E foi as roupas deles causavam assim fascínio e espanto ao mesmo tempo. Mas eles mantiveram isso e até, na verdade, o final dos anos 70. À medida que eles amadureceram musicalmente e viraram celebridades no mundo todo, assim, um grupo de sucesso no mundo todo, eles passaram a ter um visual mais sóbrio. Então, as roupas não eram mais espalhafatosas, não, assim, vamos ser bem sinceros, algumas coisas eram bem duvidosas, né? Do começo da carreira deles, em matéria de roupa. Até admitem isso, falam, gente, como é que a gente usava isso? Onde é que eu estava com a cabeça, né? Quando botaram isso para a gente vestir. E aí as roupas deles ficaram mais sóbrias no final dos anos 70. Nos anos 80 já não tem mais aquelas coisas espalhafatosas e tal. Mas, sem dúvida, a roupa contribuiu muito para a imagem deles
ficar tão marcante como ficou na televisão, que foi o principal meio, né, em que eles tiveram essa divulgação, já que eles não viajavam tanto assim. Daniel, para a gente terminar a nossa conversa, vamos contar um pouco de algumas curiosidades. São aquelas histórias, né? Você como fã, você como biógrafo, aí diz, ó, são aquelas histórias que quando você está na mesa de bar, que você conta, você arrasa, assim, de histórias de alguma música ou de algum show, de algum bastidor, assim, que as pessoas adoram ouvir. Olha, em relação ao ABBA, isso é meio difícil, porque não que eles não tenham histórias interessantes, mas eles nunca se envolveram em escândalos, em brigas, esse tipo de coisa, assim, que geralmente, né, astros do rock, da música pop, tem um monte de história envolvendo escândalo, confusão, crime, droga e tal. O ABBA, eles eram pessoas muito comuns, eles eram muito comuns. Tudo que eles queriam era terminar de trabalhar, ir para casa, arrumar a cozinha, os filhos, ficar em casa, né? Então, assim, e como eles eram dois casais, ou seja, eram casados, tinham filhos, eles não tinham essa coisa do roqueiro, né? Da música que parte para mil aventuras e festas malucas e tal. Não, eles não tinham nada disso. Então, assim, o que eu considero curioso são mesmo os fatos ligados ao trabalho deles em si, né? Essa coisa de show, por exemplo, de turnê, eles realmente não gostavam de turnê, eles ficavam muito divididos, porque para eles era uma coisa muito desgastante sair em turnê, deixar os filhos em casa e tal. Deixa eu ver aqui mais, eu não me lembro de nenhum escândalo, não tem escândalo, nem Não precisa nenhuma ser história. escândalo, pode ser uma história bonitinha também, de uma música que não estavam esperando, não era a principal do álbum, e aí por algum motivo virou. Pode ser Sim, uma história bonita, não precisa ser escândalo. tem, por exemplo, no Super Trooper, que é um disco deles muito elogiado, o disco de 1980, a faixa título, né, que dá nome ao disco, e ainda é uma das mais famosas do disco, foi a última a ser composta. E fizeram assim, meio que falta uma música, ainda tem um buraco, falta essa música aqui, o que a gente vai fazer? Ah, põe isso aqui, vai ser essa aqui, bota esse título e tal. Acaba que a música virou o nome do disco e uma das faixas principais do disco. Eu acho isso interessante, porque a gente vê aquela música tão bonita, que fez tanto sucesso, você pensa, nossa, isso aqui deve ter tido todo um cuidado em volta dessa música, um trabalho e tal. Claro que teve cuidado e trabalho, mas não com esse intuito de essa aqui vai ser o nome do disco, vai ser a primeira faixa do disco e vai ser uma das que vai bombar. Até porque isso é difícil, né, saber de antemão. Chiquitita também, que é um dos maiores sucessos dele, teve uma composição, uma gravação meio conturbada, porque eles gravaram uma música que tinha outra letra e outro título. Não tinha nada a ver com... A letra não tinha nada a ver com essa. Era uma letra romântica, que era uma mulher cantando, pedindo para o ex-amante dela, o ex-namorado, voltar para ela, porque ele estava nos braços de outra mulher. Então era uma coisa romântica. E chamava In the Arms of Rosalita, né, nos braços de Rosalita. Eles gravaram a música e tal, podia ter sido lançada, mas eles não gostaram, eles falaram, ainda não é isso que a gente quer, não está dizendo o que a gente quer que diga, né, pra gente. E aí fizeram uma outra versão, mudaram um pouco a letra, já mudaram para Angelina o nome da música. Aí a letra falava de uma menininha e tal, que estava precisando ser consolada, estava tristinha e tal. Ainda não era o que eles queriam. E aí mudaram para Chiquitita Angelina. Também não gostaram. No final, já, no final do segundo tempo, eles resolveram bater o martelo e falar, vai ser Chiquitita, a música, e mudaram a letra. E a letra deixou de ser uma letra romântica e passou a ser aquela letra que fala de uma mensagem de paz, de esperança, de positividade. Então, assim, também é uma música que demorou muito para chegar à forma que a gente conhece. Que legal, que história legal. E você gostou da Cher cantando ABBA? Eu achei divertido, achei curioso. Assim, eu escutei, gostei, né? A Cher, por si só, né? Ela já é, assim, icônica. Eu gostei do disco dela, achei bacana a homenagem que ela fez. Não é comum artistas americanos darem esse destaque, né? Ter essa reverência com a ABBA. Então, achei legal isso. Gostei, achei divertido. Não é o tipo de disco que eu tenho vontade de ouvir sempre, mas eu
na época gostei, me diverti, achei muito legal o que ela fez. E isso com certeza ajudou muito a puxar o nome do álbum para os Estados Unidos. E a participação dela no filme, no segundo filme, também é incrível. Achei a. Sim, é demais, demais. Você sabe que foi um dos motivos pelos quais eu quis assistir ao segundo filme, porque quando falaram que ia ter a parte 2, eu já fiquei meio de pé atrás. Aí quando falaram que tinha Cher, eu falei, não tem como ser ruim. Se tem a Cher no meio, mesmo se for ruim, vai ser bom. Então agora tricotando aqui com você, como fã, que a entrevista já acabou, tá? Acabou mesmo? Do segundo, porque assim, eu achei a ideia do musical e do filme genial, né? A colagem da história pelas músicas eu achei incrível. E eu achei tão incrível que eu pensei assim, poxa, vai ter um segundo, vão estragar com a, né? Vão estragar a obra. Não vai ser tão bom. Né? Mesma coisa que eu pensei. Mas você fala, não, eu vou ver, mas eu sei que o primeiro vai ser melhor. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu gostei muito. Eu achei que não vou dizer que não ficaram devendo, que já era uma coisa que você já sabia como funcionava, mas cumpriu muito bem, né, a proposta de ser uma continuação. A história me cativou, as novas músicas, eu achei que encaixaram super bem. É uma outra que você pode dar uma forçadinha, né? Mas eu achei que funcionou muito bem. Eu adorei o segundo, né? Eu não sei a tua impressão, mas eu curti muito, curti demais. Eu também, eu fiquei admirado, porque eu estava esperando assim, falei, vai ser uma coisa assim, forçação de barra. E não foi. Eu achei que eles conseguiram também uma proeza de pegar músicas pouco conhecidas do álbum, músicas assim que só fã mesmo de raiz conhece. Conseguiram juntar aquelas músicas de novo, né? Costurá-las de forma que contassem a história. Eu fiquei bem surpreso, porque o filme é divertido, ele te prende. Né? Eu gostei e fiquei surpreso. Depois começaram os rumores de parte 3, aí eu já não gostei. Mas... aí também chega. Aí já estão querendo abusar da gente, aí tá bom, vamos parar. Mas isso aí foi só boato, a ideia não foi para frente, não. Até eu acho que não tem mais nada, né? O que eles podiam tirar dali, já tiraram, não tem mais o que inventar. É isso aí, olha que conversa maravilhosa aqui no Olá Curiosos com o jornalista Daniel Cury. Lançou em 2008 Made in Suécia, o Paraíso Pop do ABBA, que foi o primeiro livro do quarteto em português, né, escrito por um brasileiro. O livro, o Made in Suécia, foi relançado em versão ampliada em 2011 com o título Mamma Mia. Esse livro continua à venda, então vamos dizer, o único livro disponível ainda em português do quarteto ABBA, sueco ABBA, que voltou com tudo agora, com esse nono álbum, o Voyage, lançado no dia 5, são 10 faixas, 37 minutos de áudio, e em 2022, 27 de maio, começa o show com os avatares, né? Como o Daniel contou aqui para a gente. Aliás, deixa eu dar a dica, até segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021, né, para deixar bem claro, quem está assistindo em outra data, segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021, o livro do Daniel está naquela promoção da Festa do Livro da USP, como eu falei aqui na abertura do programa, com 50% de desconto. Então, uma boa oportunidade. E nós colocamos o link do livro direto do Daniel na descrição do nosso vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, quem estiver interessado, já terminou a entrevista, já vai lá, faz a compra, dá de presente, para conhecer a história do ABBA, né, do ponto de vista de um brasileiro. E eu queria muito agradecer ao Daniel, que parou as coisas dele ali para me atender. Foi um papo muito legal. Muito obrigado, viu, Daniel? Você, como sempre, muito gentil. Te agradeço bastante. Obrigado, eu que agradeço, Marcelo. Obrigado. Adorei o bate-papo. E agora, aqui no Olá Curiosos, nós vamos continuar mostrando que não é só na Suécia que tem coisa curiosa, não. O mundo inteiro é curioso, como nós vamos ver agora. Obrigado, Daniel. Um bom dia.